livro do profeta Jeremias está no Antigo Testamento, né? O capítulo 17, o verso 7. Podemos ler, amém? Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Vamos repetir todos juntos? Eu falo e os irmãos repetem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Perceber aí confiança, né? Podem sentar, por gentileza. O dia de hoje é propenso a compartilharmos uma palavra que tem por pano de fundo confiança no Senhor. Hoje pela manhã já compartilhamos a palavra de Deus sobre a mesma temática e podemos crescer no Senhor em aprender um pouco mais acerca do que é confiança. Praticamente tivemos um estudo bíblico pela manhã falando sobre a confiança no Senhor. E a mensagem da manhã se centrou no verso de Provérbios capítulo 3, dos versos 5 a 7, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E aí podemos fazer uma distinção entre o que é confiança no natural e confiança no espiritual ou sobrenatural, a confiança no Senhor. E dentro dessa separação, fomos àquele texto do verso 5 do capítulo 17, também de Jeremias, em que ele fala lá, né, maldito o homem que confia no homem, que deposita na força do seu braço a sua certeza e aparta o seu coração do Senhor. E aí fizemos a distinção. Tem muita gente que usa esse texto para justificar a ausência de confiança nas lideranças da igreja, nas lideranças pastorais, nos filhos de Deus, nos servos de Deus, mas não é isso o contexto das Escrituras. O contexto das Escrituras era exatamente um problema que Israel estava vivendo, em que as lideranças do país estavam afastadas de Deus e crendo sim na sua habilidade, na sua condição, no seu poder de influência político e bélico de livrar o povo de Israel da invasão inimiga. E os pecados se apresentaram então no meio do povo, adoração nos altos, que eram nos montes, né? Curvando-se aos Balaíns, inclusive com sacrifícios humanos, e os sacerdotes e os reis fazendo vista grossa destas coisas, e confiando que estava um reino estabelecido, Jerusalém tinha uma grande muralha, estava indo tudo muito bem, ou seja, confiando na força de seu próprio braço, e esqueceram-se de Deus. O problema, portanto, está na ausência da nossa confiança no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós podemos crer. A palavra de Deus nos garante. Aquele que está depositado a sua confiança, ele pode ficar tranquilo, que será como os montes que não se abalam, mas permanece para sempre. E aí então, distinguimos essa confiança natural na habilidade, na sabedoria humana, na confiança no Senhor, que
tudo sabe, tudo pode, que em todas as circunstâncias as suas permissões são oportunidades e também a ação de Deus para que possamos amadurecer e crescer. Agora à noite, eu quero compartilhar com você aqui sobre o tema a bênção da confiança no Senhor. Quando eu falo aqui a bênção da confiança no Senhor, é o que você tem de benefício quando confia no Senhor. O texto que nós acabamos de ler aqui, olha que interessante aqui. Nós achamos duas palavras, ou seja, repete a palavra confiança aqui, no caso. Olha só, mais uma vez. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu parei para pensar neste texto, por que é muito abençoado a pessoa que confia no Senhor? E o profeta veio e repetiu na mesma sequência da frase, isso também está no original hebraico, e cuja confiança é o Senhor. Ou seja, não adianta eu somente buscar a bênção de Deus por apresentar-me como confiante nele. Não vai me garantir. O que garante é lá no teu coração, como Salomão fala em Provérbios capítulo 3, existe realmente uma confiança plena, como compartilhamos de manhã, que é o de todo o coração, uma confiança plena, completa, genuína, ou seja, verdadeira da sua vida ao Senhor. E aqui então que é cuja confiança é o Senhor. Então, como primeiro ponto para destacar essa nossa confiança no Senhor como a geradora da bênção, eu quero destacar aqui a frase seguinte: a confiança, ela deve ser exclusiva em Deus. Olha o que diz Jeremias 17:5, falando sobre aquela expressão de maldito o homem que confia no homem, mas eu quero destacar aqui a parte B do verso. Diz assim: faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então tem pessoas que têm uma confiança dividida, uma confiança não, vamos dizer, plena. Seria isso? Confiança no seu próprio braço, nas suas forças, nas suas competências, nas suas habilidades, na sua formação, nas oportunidades que têm se apresentado, e aí as oportunidades que se apresentaram não são reputadas como uma ação de Deus a seu favor, mas que por mérito talvez, muitos acreditam isso, eu estudei, eu me apresentei bem, cumpri todas as obrigações e as regras que me foram colocadas, e eu estou falando isso no trabalho, na carreira, nas relações sociais, e aí por isso mesmo eu estou alcançando o sucesso, por isso mesmo eu estou sendo vitorioso. E aí, nas coisas mais práticas, por isso que eu tive um emprego, por isso que eu melhorei a minha condição no meu trabalho e aumentou o salário, está dando certo o meu negócio, estou alcançando algumas coisas. Queridos, os filhos de Deus só prosperam, só alcançam as benéficas, porque são filhos de Deus. Vou repetir isso. Você só prospera porque você é filho de Deus. Porque ao contrário do que você pensa, nenhuma das suas habilidades, condição, capacidade vai lhe dar garantia de vitória em determinada área, porque nós temos uma luta muito maior do que nós realmente temos consciência de que a temos. O nosso adversário anda o tempo todo à nossa frente, ao nosso derredor, minando as nossas vitórias, minando as condições para que possamos avançar, porque tem interesse de que nós não venhamos a lograr sucesso, tem interesse o diabo de que nós sejamos afastados das bênçãos, para que não venhamos a investir na verdadeira causa que nos interessa, que é a causa da família de Deus, que é a nossa família, a nossa vida, Imagina você,
assim que o nosso inimigo age. Então o que nós temos que ter de consciência no Senhor? De que Ele está a todo tempo agindo a nosso favor. Levanta as suas mãos e diga assim: glória a Deus, que está sempre agindo. Vamos lá, que está sempre agindo a meu favor. Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor, amados? Muitas, não é? Quem tem recebido bênçãos de Deus aqui diz amém. Amém ou não? Nós temos que reconhecer, não é? E sermos gratos ao Senhor. Agora, Paulo fala que nós devemos dar graças a Deus por tudo. E aí é que vem aquela situação de que em todo tempo o Senhor está agindo para o melhor acerca de nossa vida. Ele está agindo para que nós venhamos a ter a melhor bênção. E para termos a melhor bênção, queridos, nós temos que apartar o nosso coração do mal e nos aproximar de Deus. Quando Paulo instrui a Timóteo acerca do sucesso na sua carreira, como um anunciador das Escrituras, um discipulador, ele fala com clareza: olha, afasta do mal, foge destas coisas, busca a paz, siga. Salmo de número 34, verso 8, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, eu não sei se vai estar na tela, vai estar na tela. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Repita comigo assim: muito abençoada é a pessoa que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Levante sua mão. Então você é muito abençoado. Não é porque é a sua capacidade, a sua competência, o seu braço que está trazendo para você os resultados. É porque o Senhor está provendo a seu favor as beneficências dEle. Então nós temos que agradecer o Senhor e confiar mais ainda. Não adianta só termos ciência disso, mas nós temos que confiar plenamente nele. E aí eu vou chegar aqui nesse entendimento para você avançar um pouco mais. Ponto 2 que eu quero destacar é confiança depositada no Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Repita comigo: Deus tudo pode. Aí eu pergunto a você: você pode tudo? Sim ou não? Você pode tudo? Né? Tá, em Deus, né? Vânia engraçadinha. Claro que eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu, em mim mesmo, posso? Não, eu posso nele, né? Ele me fortalece para conseguir, e quando ele me fortalece para conseguir, eu preciso ter consciência disso a todo tempo. Não dá para ficar tomando decisões independentes de Deus. O salmista no Salmo 125, versos 1 e 2, olha o que as Escrituras falam. Salmo 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Então, meu amado e minha amada, mais uma vez voltando aqui para sedimentar esse entendimento. O Senhor está nos cercando com a sua proteção, para nos manter abençoados. Eu gostaria agora que você, por gentileza, curvasse sua cabeça e ore comigo bem assim, ó. Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, traga à minha memória agora, Senhor, os livramentos que o Senhor me deu
nos últimos dias. Um minutinho para você, de olhos fechados, lembrar. Salmo 116, 12. A palavra de Deus mostra lá o salmista perguntando: que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem me dado? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei que o Espírito Santo trouxe à sua memória livramentos, Ele trouxe à sua memória sustento, Ele trouxe à sua memória a graça que Ele tem lhe dado, e nós não podemos pagar por isso. Não temos condição de retribuir. Os feitos do Senhor são muito maiores do que o que nós podemos corresponder. São muito mais profundos e grandiosos do que nós temos capaz de retribuir. Por mais que venhamos a ser dados à obra, ao socorro às pessoas, ao amor à causa, a ajudar, a adorar, a dar ao Senhor do nosso tempo. E olha que nós precisávamos dar 100%, né? A gente dá eu usar uma palavra aqui muito forte, né? Mas um pouquinho só de tempo para Deus, que não dá nem para qualificar. Mesmo assim, Ele tem considerado a mim e a você como pessoas importantes. Sabe, o Senhor investe na sua vida, mesmo não tendo a contrapartida que deveria ter. Eu queria levar você agora a uma análise disso, e olha que provavelmente você vai entender que você está reprovado nisso. Imagina se você resolve fazer todo o investimento, depositar confiança em um parceiro ou uma parceira, uma pessoa que você quer estabelecer uma relação de negócio, e você começa a perceber, ou um empregado, ou um sócio, ou até um parceiro conjugal, e aí você vai percebendo que você vai investindo e não vai tendo retorno, você vai investindo e não vai dando certo. Sabe, o natural para nós é desistir. Sim ou não? Quanta gente se separa porque acha que está investindo num casamento e não está tendo retorno? Quantas pessoas desfazem negócio porque está investindo e não está tendo retorno? Quantas pessoas mudam de trabalho porque percebem que não está havendo retorno? Agora, se Deus fosse avaliarmos dessa forma, olhe para você. Se Deus fosse te avaliar na relação dele com você, da forma como nós avaliamos as nossas relações naturais, a realidade é que nós estaríamos reprovados, não é verdade? Nós estaríamos rejeitados. O Senhor Deus não ia ter nenhum interesse na relação negocial conosco, mas apesar de nós, porque o Senhor não tem uma relação de confiança natural, a relação de confiança de Deus é sobrenatural, ela é espiritual, ela não está atrelada aos resultados, ela está interessada na mudança transformadora que Ele pode produzir na sua vida. Não é no que você pode dar, mas sim no que você pode ser. Repita comigo: Deus não está interessado. Vocês estão aqui essa noite, amém, irmãos? Vamos lá então? Deus não está interessado no que eu posso ofertar, mas sim no que eu posso ser. E entenda que eu coloquei aqui posso ser, é porque nós não chegamos lá ainda, mas Ele acredita no seu potencial. Ele confia em você, apesar de você não ter nenhuma condição, eu também, de ser confiável. Quantas vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu vou fazer isso,
E na hora de realizar mesmo, não fazemos. Quem já falhou em sua palavra com Deus aqui, levanta a mão. Eu vou levantar as duas, porque eu já falei um monte de vezes. E glória a Deus que, mesmo falhando, mesmo eu sendo frágil e falho, Ele é fiel. Você crê que Deus é fiel? Amém? Diga, meu Deus é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Nós somos falhos, mas Ele é fiel. Por isso é que nós temos que ter como parâmetro, temos que ter como porto seguro aquele que não falha. Nosso prisma, nossa referência tem que ser o Senhor. É isso que Jeremias fala aqui no verso 7 que nós acabamos de ler. A confiança deste homem é o Senhor, dessa pessoa é o Senhor. É o parâmetro. Não há outro padrão de fidelidade que não seja o próprio Deus. Nós vamos alcançar isso? De forma nenhuma. Mas nós precisamos ter o parâmetro divino e que é aceitável por Ele. Nenhum outro padrão é aceitado pelo Senhor, senão Ele mesmo. Nós temos que parametrizar todas as nossas decisões, a nossa caminhada, a nossa vida espiritual no Senhor. Ele é o digno de confiança. Terceiro lugar, eu quero destacar aqui para você. Confiança no Senhor é mais relevante para aquele que se relaciona com Ele. Quanto mais colocamos o nosso padrão de confiança no Senhor, que não falha, naquele que tudo pode, naquele que não vai nos deixar em decepção, mais temos condição de nos relacionar com as outras pessoas que são frágeis. Interessante isso, né? Quanto mais vemos e nos aproximamos daquele que é infalível, nós temos mais condição de nos relacionar com os falíveis, ou seja, com aqueles que falham. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais exigentes somos com os que falham. E aí eu quero trazer para você o acontecimento do perdão do Senhor ao moço que devia muito dinheiro. Jesus contou essa parábola acerca do perdão. Um certo homem devia muito dinheiro ao seu senhor. E naquela época as coisas eram assim, no passado. Quem devia, perdia a sua liberdade e se tornava escravo. Todos os seus pertences eram vendidos para pagar a dívida. Se não desse conta, até a sua família se tornava escrava, até que pagasse a dívida. Agora, um escravo consegue juntar alguma coisa para pagar a dívida? Claro que não, ia ficar escravo para sempre. Mas ele chegou diante do Senhor e clamou: Senhor, perdoa-me, me dá uma chance para eu pagar. E o Senhor perdoou aquela dívida. Só que, olha o detalhe, ele se afastou do Senhor, ele saiu, a palavra de Deus fala lá claramente, saiu da presença do Senhor. E quando ele saiu da presença do Senhor, ele se afastou do parâmetro do perdão, e aí então foi para a sua própria justiça, e tinha alguém que devia ele também. Quando se afastou do Senhor, o que acabou acontecendo com ele? Ele esqueceu imediatamente da benéfica que recebeu, e pegou um outro conservo, alguém que lhe devia, pelo colarinho, né? Paga a minha dívida, senão eu vou fazer com você isso, 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 vou te jogar na prisão, vou fazer aquilo outro, e tomou uma decisão sem ter uma referência no padrão. Olha, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus, ou conosco que estamos na presença do Senhor, é nos afastar da presença de Deus e começar a tomar decisões conforme a nossa justiça, o nosso padrão. Esquecemos do padrão divino, da confiança plena nele, e passamos a exercer a confiança no nosso próprio braço. E sabe o que lhe aconteceu? Pessoas que estavam à volta viram o seu mau testemunho
e levaram a conhecimento do Senhor. Tudo foi retrocedido. O que era bênção se tornou maldição. Olha isso. É possível? É. Repita comigo. Deus tudo pode. Ele é justiça. Olha, irmãos, nós podemos ser muito abençoados, nós podemos estar numa graça inefável diante de Deus, mas se nós perdermos o padrão divino e passarmos a executar a nossa própria justiça, o nosso próprio padrão, o Senhor Deus pode reverter o que era bênção em maldição. Ele pode, Ele é Senhor. Misericórdia para nós. Então o problema que nós temos não está em nossa fragilidade, está na nossa deserção, no afastamento de Deus. A palavra deserção quer dizer, eu torno um deserto de separação, não é? Entre mim e Deus. Fico longe do Senhor, perco o padrão, a confiança é esquecida, de que Ele vai ser benéfico comigo, apesar de mim, que Ele vai me socorrer, que Ele vai me estender as mãos, apesar da minha fragilidade. Esse é o padrão divino. Deus está com a mão estendida para você, não importa como você esteja, a questão é você decidir entregar a sua vida a Ele, para converter-se ao parâmetro, ao padrão divino. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Então, Salmos 9, número 9, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Salmos 9, 10. Põe na tela para mim. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Lembra aqui o que eu disse até agora? Se fundamentam neste texto aqui. O salmista, conhecendo o Senhor, ele diz, olha, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, não é? Nós buscamos a Deus. E, meu irmão e minha irmã, nenhum pecado, nenhuma situação frágil, nenhuma situação de dificuldade pode nos impedir de procurar a Deus. O Senhor está de braços abertos, aguardando a todos nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não está falando aí que é preciso ser santo primeiro para buscar a Deus. Está dizendo que nós precisamos ir até Ele com o coração voltado para Ele. Então iremos encontrá-lo. Interessante é o caso, por exemplo, da samaritana no poço de Jacó. Olha o que ficou sedimentado nessa relação de conhecimento entre aquela mulher e Deus. Jesus decidiu passar por Samaria com um propósito. Ele nem entrou na cidade. O propósito era ter a oportunidade de encontrar aquela mulher. E ela saiu para pegar água lá no poço. Qual foi a surpresa? Eu imagino, encontrou Jesus encostado naquelas pedras que ficam em volta do poço. As pedras que guarnecem os poços perfurados em Jerusalém, nas redondezas de Israel, são da mesma cor da muralha que você vê nos filmes ou na televisão. Aquela pedra branca. Uma terra meio esbranquiçada, pedregosa, não é, na região de Samaria. Jesus encosta, cansado. Vem a mulher tirar água. Como eu compartilhei aqui na semana próxima passada, uma água lamacenta. Eles tinham que levar para casa e fazer um processo de decantação, purificar aquela água, ferver, separar a lama da água para depois beber. E Jesus diz para ela, se você soubesse quem é que fala com você, é você que me pediria água, e eu te daria água viva. Água viva quer dizer água pura, água potável, capaz de saciar a sede de verdade. Senhor, me dá essa água.
Para que eu não venha aqui nessa lama, nessa poça, buscar. Eu não sei se vocês já assistiram esses documentários, por exemplo, da África, em região desértica, como os animais bebem daquela água lamacenta, que eles chamam até de poça, né? Era mais ou menos isso, aquela água que era encontrada, imprópria, para beber, tinha que ser tratada primeiro. Mas Jesus estava falando das coisas espirituais. Sabe, queridos, quando nós clamamos, Senhor, Senhor, eu quero água viva, a história muda. Você percebe que depois do diálogo dela com Jesus, até o final, ela já até esqueceu da água. A sede natural dela, da mulher de Samaria, tinha sido saciada. Ela esqueceu que ela tinha ido no poço a buscar água, porque Jesus mudou a sua história. A hora vem, diz Jesus para ela, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Então, amados, quando nós nos aproximamos de Deus, quando temos o Senhor Jesus como padrão, nossa fragilidade some e passamos a olhar os outros como também merecedores da benéfica de Deus. Veja a mulher samaritana, logo depois que ela foi tratada pelo Senhor, e Jesus falou com clareza para ela qual era a fragilidade que ela possuía. Olha, em verdade você teve 5 maridos, e esse último que agora você tem não é dele, ou seja, 6, não é seu, ainda estava em adultério. Ela, Senhor, tu és mestre. E quando a fragilidade lhe é mostrada, ela percebe que precisa levar a outros a bênção de Deus também. E ela deixa Jesus no poço, só espera um pouquinho aqui, vai na cidade, e pregou a todos do seu círculo de afinidade e relacionamento. Conheci aquele que me diz tudo acerca da minha vida. Por acaso não é ele o Cristo? Vamos lá vê-lo, vamos lá nos relacionar com ele. A mudança que produziu na minha vida também pode ser produzida na vida de vocês. Queridos, quando nós confiamos no Senhor, a nossa fragilidade desaparece, o nosso pecado se torna irrelevante, a bênção de Deus nos alcança e nós nos tornamos agentes da confiança no Senhor. Para finalizar aqui a palavra dessa noite, Deus tem então para mim e para você um propósito na questão da confiança. Ele não vai nos abandonar quando nós nos atrelamos a Ele. Então, seremos agentes da confiança no Senhor. E aí volto novamente, Jeremias 17:7. Muito abençoado é o homem, aqui no caso é o ser humano, que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, é o próprio Senhor. Não é o seu braço, não são as suas capacidades, nem as suas habilidades, nem as suas competências, mas é sim o Senhor que supre, que entra na lacuna da nossa fragilidade e nos torna plenos nele. Como que isso acontece? Acontece porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Não merecemos, somos um invólucro, como analogamente diz o apóstolo Paulo, vasos de barro, ou seja, frágeis. Se um vaso de barro despenca do alto de uma mesa, ou escapole da mão de alguém, ele se desfaz, se torna cacos, que são jogados no lixo com aqueles que não têm capacidade de recuperar, mas na mão de quem pode, é o Senhor, recupera. Então Deus nos pegou em cacos, a nossa vida com total desconfiança, desconfiança nas nossas relações, desconfiança nas nossas habilidades, desconfiança para o sucesso, principalmente desconfiança em si mesmo. E aqui eu quero destacar o que nesta manhã eu compartilhei, o problema da autoconfiança humana. A autoconfiança, ela é um passo bem curto para a queda, quando confia em si mesmo,
Maldito o homem que confia no próprio homem. Ou seja, no eu, na segurança que o outro pode produzir ou que o natural produz. Nós temos que depositar plenamente a nossa confiança no Senhor. Quando isso fazemos, o Senhor supre a nossa lacuna, a nossa fragilidade, e passamos a ser vitoriosos. Então, veja bem, o Senhor é quem é o produtor da nossa confiança. E aí, precisamos lutar contra a autoconfiança. A autoconfiança é quando nós não precisamos de Deus, assentamos no trono da nossa vida, expurgamos o Espírito Santo do templo, tomamos decisões sem ouvir Deus, tomamos decisões precipitadas, independentes, e nós somos totalmente dependentes do Senhor. Cuidado com as decisões que você toma independente de Deus. Nós precisamos tudo fazer com oração, com súplica, ouvindo a Deus. Eu já vi gente que faz oração, apresenta diante de Deus, mas não ouve Deus. Não adianta, não ouve o Senhor como deveria ouvir. E muitas vezes Deus tem dito não para determinadas decisões de autoconfiança que tomamos, pois nós precisamos de tomar as decisões que Ele já decidiu a nosso favor e nos direciona. Precisamos da direção divina. Portanto, o Senhor Deus está nos dando a oportunidade de crescer e não nos abater pela fragilidade que possuímos, mas nos gloriar na grandeza e na confiança que Ele nos transmite. Que Deus promova o resultado desta palavra na sua vida, no nome de Jesus. Por gentileza, coloque-se de pé. Senhor Deus, no nome de Jesus, nessa noite, em Tua palavra, confiados nós estamos e declaramos isso, Senhor, em nossa fragilidade, em nossa inabilidade, pedindo ao Senhor ajuda, para que esta realidade da confiança real no Senhor seja a nossa vida. Nos ajude nisso, Senhor. Porque em muito temos nos enganado ao afirmar a nossa confiança no Senhor, quando na realidade estamos tão longe de Ti. Nos ajuda a nos aproximar em relação com o Senhor, para que a nossa fragilidade seja suprida e a confiança no Senhor seja estabelecida em nós. No nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor.